Então, vamos começar mais um programa do Comedy Alf. Vou falar um pouco sobre uma coisa que eu tinha desde que eu era adolescente, desde que eu era criança, na verdade, que é uma dificuldade tinha fobia social. O assunto vai ser fobia social. Então, se você que está me escutando aí tem esse problema, pode ser que não acredite que eu tenho também, porque eu estou falando para uma câmera aqui, que é uma coisa que quem tem fobia social tem pânico de falar em público e tal, né? E eu tinha isso desde que eu era criança. Eu faltava a aula no dia que tinha que apresentar trabalhos, porque eu tinha vergonha de me expor, né, para a turma. Então, o dia que eu sabia que tinha trabalho para apresentar, eu não ia à aula. Teve, inclusive, uma situação muito engraçada que aconteceu uma vez, que eu quase acreditei que Deus existe, assim, porque eu tinha faltado já uma das aulas que eu tinha faltado para escapar de um trabalho, a professora combinou um outro trabalho em grupo, e só que como eu faltei, eu não fiquei sabendo que dia ia ser. E eu fui nas aulas e tal, aí começamos a fazer o trabalho em grupo, e eu pensei, no dia de apresentar esse trabalho eu vou faltar aula de novo, né? Como eu não sabia qual era a data, chegou a tal da data, eu não tinha estudado nada, não sabia. E aí, então, o meu grupo ia ter que se apresentar. E aí subiu toda a galera lá pra frente, eu subi, fiquei posicionado assim por último, naquela fila de gente, né? Aí todo mundo falando um pouco sobre o tema, não lembro o que era, se era Idade Média, ou as capitanias hereditárias, alguma coisa assim. E eu tava em pânico, porque eu não podia estar naquela aula, que eu ia ter que falar e eu não sabia nada do assunto, porque eu só pensava no terror de ter que falar pra turma. E foi indo assim, eu ia vendo, cada vez chegava mais perto da minha vez de falar, veio vindo, até que a pessoa do meu lado terminou de falar e todo mundo olhou pra mim. E eu pensei, meu Deus, não sei o que eu vou fazer agora, porque eu não sei o que dizer. Eu vou falar, gente, desculpa, eu não tô me sentindo bem, alguma coisa eu ia inventar. Quando eu abri a boca, eu ia falar a primeira sílaba, bate o sinal, e aí a turma toda se levanta para ir pro recreio e tal, e a professora percebeu meu desespero, e ela falou, salvo pelo gongo. Eu nunca mais esqueci daquilo, e eu pensei, realmente, não, se Deus existe, ali estava uma prova de que Deus existe. A minha irmã me deu uma dica que ela achava que eu tinha esse problema, fobia social, eu achava que eu era tímido só, né? Mas ela me falou disso. E aí eu fui procurar ajuda, assim. Nessa época eu tinha entrado no curso de comunicação já, fui para, por incrível que pareça, alguém que tem fobia social e entrar num curso de comunicação social, que era jornalismo, e aí nesse mesmo período eu comecei a fazer um tratamento de fobia social no hospital de clínicas aqui, que era uma terapia em grupo, né? E aí, bom, eu queria hoje assim então dar algumas dicas. Se a pessoa tem isso, se quem tá me escutando ali tem, eu tenho muito medo de falar em público, fico em pânico. Todo mundo tem medo de falar em público, né? Mas tem pessoas que isso vira um problema seríssimo. Quando chega ao ponto de tu desistir de uma disciplina, tu faltar a aula porque tem medo, tem algum problema ali que tem que ser tratado, é uma coisa patológica, assim. Então procura ajuda, assim, num psiquiatra, num psicólogo, enfim, e fala que tu tem esse problema, que tem medo, né, tem fobia disso. E o que eu aprendi nessa época, assim, eu via dica, filme, de coisas sobre vídeo não, porque na época não tinha YouTube ainda, mas eu lia livros e via pessoas falando sobre isso, né, sobre como vencer o medo de falar em público e tal. Só que assim, é uma coisa que eu não me identificava com aquilo, porque eu pensei, não, cara, assim, o problema pra mim só o fato de eu saber que eu vou ter que dar uma palestra daqui uma semana, eu já não consigo dormir durante uma semana inteira, sabe? Então eu vou desistir, óbvio, nunca vou enfrentar isso. E aí o que eu percebi nesse tempo que eu fiz o tratamento eram algumas coisas assim, como hoje eu sou professor, por exemplo, então eu tive isso evoluiu a ponto de eu perder o medo de me expor, assim, de falar com alunos, né? Eu consigo ter isso. Hoje, algumas coisas que eu percebi, assim, nisso o que mais me ajuda a enfrentar isso é eu dominar muito o assunto do que eu tô falando. Qualquer assunto que a gente vai falar, que a gente domina muito, que é apaixonado por aquele assunto, não vai te dar branco na hora que tu vai falar sobre esse assunto, ele vem naturalmente, né? Isso é uma coisa talvez mais importante, tu vai falar sobre alguma coisa que seja apaixonado por isso, estuda tudo que tu pode sobre aquele assunto a ponto de isso te dar prazer de falar sobre aquilo, uma coisa que tu domina. Então tem que falar sobre coisas que a gente domina o assunto. E aí, assim, eu percebi com o tempo que, claro que apesar de eu dominar o assunto e tudo, nas situações em que ia falar em público eu ficava com medo, ficava tenso, gaguejava e tal. E eu comecei a me dar conta que as pessoas que estão assistindo palestra, e ela percebe que a pessoa que está falando, ela está nervosa, está tensa, ao invés de acontecer o que eu imaginava que acontecia, que era as pessoas ficavam torcendo para que eu tropeçasse, para poder rir da minha cara, e ficavam fazendo comentário pejorativo, eu percebia que as pessoas estavam torcendo por mim, na verdade, ali. Tinha uma coisa de realmente estar querendo que eu me desse bem, querendo que... Então, quando eu sou público também, quando eu estou numa palestra, eu percebo que a pessoa está nervosa, ou às vezes quando tem, por exemplo, uma situação que eu vivo bastante, que é de ver alunos apresentando um filme, aí eles têm que comentar sobre o filme, né? O filme que eles fizeram, um vídeo na escola e tal. E sempre tem um no meio que pega o microfone e passa adiante, ou começa a tentar falar, quer se livrar logo daquilo. Normalmente, essas pessoas são as que ganham mais carinho do público, né? As pessoas que estão assistindo ficam querendo que elas
se deem bem, que elas consigam falar, são as mais aplaudidas. Quando o público percebe que uma pessoa é tímida, que ela fez um grande esforço, naturalmente a gente tem vontade de aplaudir para estimular aquela pessoa. É importante a gente saber disso, que o povo que está ali, eles estão torcendo. Quanto mais a gente demonstrar timidez e fragilidade, mais a plateia vai torcer para que a gente seja bem sucedido. Então isso dá uma tranquilidade, assim. A outra coisa isso eu faço com os meus alunos, quando eu percebo que os meus alunos têm essa dificuldade, o que eu falo para a turma, para ser muito acolhedora nesse sentido, de estimular e dar um feedback positivo, elogiar coisas e realmente fazer com que a pessoa sinta que ela não está correndo perigo de não ser aceita, né? E de perder os amigos, digamos assim, porque não vai apresentar um trabalho bem, assim. Todo mundo entende isso, assim, a gente tem um lado humano que se solidariza e que quer estimular, assim. Deixa eu ver o que mais que eu podia falar sobre isso. Tá, bom, agora o que aconteceu comigo é que assim, me deu um branco também. O que acontece, eu vi nos quadrinhos, quando a gente está falando em público, ou quando está falando com uma câmera, assim, e eu não tenho um teleprompter aqui, a gente vê no telejornal lá o William Bonner falando para a câmera, com a maior naturalidade. Ele tem uma telinha na frente da câmera que tem tudo escrito e ele vai lendo o que ele está falando ali. Pouca coisa ele fala de improviso, né? Como eu estou fazendo aqui agora. Então, quando a gente vai falar em público, é legal fazer pelo menos uma lista, né? Um tópico por tópicos. Não precisa ser, vou escrever todo o texto que eu vou falar. E também não precisa imaginar que tu vai ter que decorar aquele texto e tem que falar naquela ordem, daquele jeito como a gente escreveu. E a gente às vezes fica preocupado com isso. Eu não vou conseguir lembrar de falar tudo isso. Não, tem que saber o que cada tópico daqueles fala para poder improvisar sobre isso. O branco normalmente acontece porque enquanto a gente está falando, ao invés de a gente pensar no assunto que a gente quer falar, que é o que a gente é apaixonado, a gente começa assim, quem tem esse problema é como se tivesse alguém que começa a empurrar um espelho aqui, assim. Então tu tá falando com o público, tu tá apaixonado pelo assunto, quando tu vê aquele espelho entra na frente, tu tá vendo tu mesmo. Então isso é a parte mais difícil. Quando isso acontece, a gente pode inclusive falar para as pessoas assim, me deu um branco agora, tal. E isso ajuda a descontrair, as pessoas acham engraçado. Quem não estava prestando atenção no que está falando, às vezes por causa disso, de achar engraçado, ela volta a prestar atenção. Então dá para usar isso a nosso favor. Uma coisa que é interessante, que é a coisa da prática, assim, eu tenho um amigo meu que é o Otto Guerra, que é diretor de cinema, é animador, é um grande mestre, assim. E ele falou uma coisa, uma vez que eu estava conversando com ele, que ele explicou assim, se tu desenha, até os 12 anos, por exemplo, tu desenhava, depois tu parou de desenhar, nunca mais desenhou. Aí aos 30 anos, por exemplo, tu volta para, eu vou fazer um desenho aqui para... A maneira como a gente vai desenhar com 30 anos é exatamente igual a como a gente parou lá com os 12 anos. Ou seja, a gente parou de evoluir e aí quando eu vou retomar o desenho, eu vou voltar a escrever como eu fazia naquela época. Então tem uma situação que, por exemplo, eu percebi isso, é que eu, apesar da minha prática, eu consegui começar a dar aula com uma tranquilidade, com uma desenvoltura. Há pouco tempo, quando eu voltei a ser aluno, eu fui fazer um pós-graduação em marketing, então tive que apresentar trabalhos também para meus colegas. E aí, quando eu fui para frente, eu pensei, não, mas agora eu sou professora, não vou ter medo, não sei o que. Eu peguei o negócio, quando eu fui para frente para apresentar, eu senti aquela mesmo medo que eu tinha quando eu estava no colégio, assim, que era aquele pânico. Mas não é possível, mas eu dou aula... Como é que eu consigo dar aula e eu não fico nervoso? E como aluno, eu chego aqui e eu estou nervoso, né? Do mesmo jeito que eu ficava lá. Então parece que eu não pratiquei o ser aluno apresentando, eu pratiquei uma outra modalidade de falar em público, que é ser professor e palestrante. Eu percebi essa situação, que eu como aluno, eu continuava sendo aquele mesmo cara tímido daquela época, assim. E aí eu pensei, não, alguma coisa daí eu tenho que conseguir trazer da minha experiência como professor. Porque essa diferença que eu estava fazendo era na minha cabeça, assim. E aí eu consegui, aos poucos, né, me expondo e tentando buscar o jeito como eu falava, como eu dava aula, até que eu trouxe o meu personagem professor para aquele aluno que estava ali, né, que tinha 12 anos de idade, aquele aluno estava tentando apresentar um trabalho, eu trouxe, não, peraí um pouquinho, eu também sou professor. E eu encarnei esse professor e quando eu consegui fazer isso, aproveitar o que eu já tinha praticado, eu senti que eu, de novo, da mesma maneira como eu consigo com os alunos, de ganhar a atenção deles, eu consegui interagir, tudo isso aconteceu também quando eu era aluno. Então, a coisa mais importante que eu queria dizer, assim, é que quando eu estou falando aqui, eu lembro que quando eu tinha esse problema, uma vez a psicóloga que coordenava esse grupo que eu fiz terapia, né, ela trouxe um ex-paciente dela para dar uma palestra pra gente sobre fobia social. E eu via o cara falando, eu pensei, não, esse cara não tinha o problema que eu tenho. Impossível ele ter o problema que eu tenho, ele conseguir chegar, sentar ali e falar com essa desenvoltura e tal. E aí hoje eu vejo eu fazendo isso, e aí eu sei que quem tem o que eu sentia quando eu era criança, se tá olhando eu falar, eu vou pensar, não, mas o Alfredo ele não tem o problema que eu tenho, porque o problema que eu tenho, se ele soubesse o quanto eu sofro, é uma coisa impensável, eu nunca vou conseguir falar em público, dar aula
Então o problema dele era menor que o meu. Ele não sabe que o meu problema era muito mais grave. Não, o meu problema era muito grave, então não pensa isso. Era muito grave. Eu achava que, assim, que se eu fosse falar, eu podia morrer ali. E realmente eu senti que eu ia morrer. As primeiras vezes que eu enfrentei o problema, eu sentia a minha mão amortecia, eu não conseguia saber o que eu estava falando. Era uma coisa que eu estava falando sobre um assunto e eu não conseguia nem ter noção do que eu estava dizendo. Parecia que eu estava falando um monte de bobagem. E aí meus colegas depois foram me elogiar, dizendo, gostei muito do que tu falou e tal. Até tem uma coisa engraçada que na aula seguinte, né, a primeira vez que eu enfrentei isso, assim, que agora eu vou apresentar, eu vou tentar falar, eu estudei o tema e tal, e chegou na hora, comecei a falar e eu só pensava em mim naquela situação, tô pagando o maior mico da minha vida, eu nunca devia ter enfrentado isso, assim. Era só nisso que eu pensava, e eu estava na minha boca, eu estava falando sobre o assunto que eu tinha lido, assim. Eu sentia minha mão formigando, eu não sentia mais as mãos, sentia que eu estava suando, assim, era o horror, assim, eu tinha vontade de me atirar pela janela, assim. E aí, quando eu terminei de falar, meus colegas começaram, adorei o que tu falou, aquele negócio, chamou a atenção disso, o exemplo que tu deu, eu não sabia do que eles estavam falando. E na aula seguinte, a professora continuou com aquele tema, e ela pega, aponta para mim e diz, Alfredo, eu queria que tu falasse de novo aquele negócio que tu falou na aula passada, eu achei tão legal o que tu falou, eu queria que tu falasse de novo aquilo. E eu pensei, o que ela quer que eu fale, que eu não lembro nada do que eu falei. E eu fiquei numa saia justa, eu inventei alguma coisa, ela, não, mas era aquela outra coisa. Não, assim, o que ele tinha falado, vocês lembram? E aí ela falou o que eu tinha falado, e eu não lembrava que eu tinha falado aquilo, não sabia, não tinha nem como ajudar o professor, para ter uma ideia do quanto era desesperador para mim essa situação. Não, tem uma coisa engraçada que é assim, hoje, depois de ter vencido isso e tal, né, o meu trabalho hoje, eu trabalho dentro de uma sala, fechado, sem precisar ter contato com ninguém, trancado com um vidro, aquela sala onde eu gravo ali os vídeos, eu fico trancafiado ali, trabalhando no escuro, sem contato nenhum com o público, a não ser com os diretores de vez em quando, mas quem tem esse contato é a Silvia, que é atendimento da Talho, e dona da Talho, que é a produtora que eu trabalho. Ela que faz o atendimento, ou seja, eu tenho a situação que eu sonhava quando eu era adolescente, eu vivo hoje, e eu já não preciso mais disso, porque hoje eu consigo interagir, né? Não é em todas as situações, tem algumas situações que para mim ainda são tabu, assim. Enfim, festa, por exemplo, é uma coisa que eu tenho pânico de... Né? Eu vou, às vezes, quando sou obrigado, lançamento de filme e tal. Então, é uma coisa que a gente passa a vida inteira lutando para resolver. Aquelas que eram mais importantes para mim, acho que eu consegui vencer. E quem tem isso vai conseguir também. Eu queria muito poder ajudar quem tem esse problema a pensar assim, isso não é só com você, com certeza não é o caso mais grave de quem tem fobia social. Porque eu, com certeza, era o caso mais grave do mundo. E eu consegui sobreviver. Então, espero que eu tenha ajudado vocês com essa temática, não é muito sobre edição. Se precisarem de ajuda, entrem em contato, mandem e-mail, mandem sugestões aqui embaixo na tela. Deem um curtir, deem um like. Se conhecem alguém que tem esse problema, quiserem mandar o vídeo para compartilhar a minha experiência, eu agradeço. E se precisarem de trocar ideia sobre isso também, estamos aí. Falou, até a próxima. Foi uma palestra, no fim, aqui.